Olá, boa noite. Hoje a gente vai ter uma live bem especial. A gente vai falar sobre puerpério. A gente vai estar hoje conversando com a Fábio, que é enfermeira obstetra e tem bastante experiência, nessa área. E a gente já fez uma live com a Fábio antes, né? Já faz, não sei se faz um mês atrás, acho que já faz um mês mais ou menos, eu acho, sobre os medos infantis, né? E hoje a gente vai falar um pouco sobre as mamães, né? E essa fase tão especial que ao mesmo tempo é tão desafiadora, né? Principalmente, eu acho, para as mamães de primeira viagem, que é o puerpério, né? Então a gente vai estar conversando hoje com a Fábio, ela já deve estar chegando. Vamos aguardar ela chegar. Se o pessoal que tiver perguntas pode ir colocando aqui, a gente vai respondendo conforme a gente vai fazendo a live, a gente vai respondendo as perguntas daí. A Fábio já deve estar chegando. A gente, enquanto a Fabi não chega, eu vou falar um pouquinho da linha que foi lançada esse ano pelo Gotas do Infinito, que é a linha Gotas Materna. Na linha Gotas Materna, a gente procurou, né, atender as necessidades de cada período da gestação, inclusive o período do puerpério, né, bem desafiador. Então, a gente tem uma fórmula que se chama Interação Mamãe-Bebê, que ela é justamente para essa fase. A Fábio já está chegando. Boa noite, Fábio, tudo bem? Sim, tudo bem? Tudo certo. Quero te agradecer, né? Primeiro quero te agradecer por ter aceitado fazer mais uma live com a gente, né? Para quem está chegando agora, a gente já até tinha comentado antes que a gente já fez uma live, acho que está fazendo mais ou menos um mês atrás, né? Sobre os Acho que medos sim. infantis. E hoje a gente vai estar falando sobre as mamães, né? Também sobre os bebês, mas assim, o foco principal, né, nas mamães. Então, eu vou deixar a palavra contigo para te se apresentar, né? Para quem não te conhece ainda. E a gente depois começa a nossa conversa, que tem bastante coisa para falar sobre esse assunto, né? O assunto é intenso e extenso. É. Então, eu sou a Fabiana, sou enfermeira obstetra, trabalho com mulheres e famílias já há alguns anos, mais ou menos 15, 16 anos, e sempre foi minha especialidade, né? Atualmente eu atuo na estratégia de saúde da família do município de Blumenau, mas sempre Uhum. trabalhei com pré-natal e sempre tive envolvida, né, com esse mundo, com esse meio. E há alguns meses eu criei um Instagram que fosse exclusivo para que eu pudesse conversar com essas mães, com essas mulheres, com essas famílias sobre Uhum. assuntos que são pertinentes a esse universo. E o puerpério, né, é uma parte, uma fatia importante do universo feminino, especialmente das mães, né? Uhum. Porque a gente, quando fala em puerpério, né, quem já teve filho, assim, acho que é quase que, eu não digo 100% das mulheres, mas acho que quase 100% teve momentos, assim, que teve algum tipo de dificuldade, né, ou de se sentir cansada, ou por ter que se adaptar, né, porque é uma fase total de adaptação, tanto do bebê quanto da mãe, né, então tudo muda, né. Então, assim, eu acho que Sim. todo mundo passou por algum desafio nessa fase, assim. É, o puerpério é uma fase desafiadora para a mulher, né? À medida em que são muitas mudanças no universo da mulher, né? E eu Uhum, costumo dizer que mesmo que ela não seja mãe de primeira viagem, que seja já uma viagem um pouquinho mais rotineira, uhum, esse momento da vida dela tem muitas mudanças envolvidas. Essas mudanças não são só físicas, né? São hormonais e também de ordem emocional. E eu costumo dizer para as gestantes que eu atendo que a gente precisa, além de fazer um enxoval de roupas, de coisas materiais, uhum, a gente precisa fazer um enxoval emocional, um uhum, enxoval de organização e um enxoval de uma rede que está muito na moda agora falar rede de apoio. Mas uhum, geralmente é de quem vai te ajudar realmente nesse período, porque assim, dificilmente você vai conseguir ficar sozinha, uhum, né? Então, pessoas que têm um perfil mais controlador vão sofrer mais nesse momento, uhum, porque vão precisar decidir
entre várias coisas importantes para si, né? Entre cuidar de si, cuidar do bebê, cuidar da sua casa e do bebê. Então, as pessoas precisam aprender um pouco sobre prioridades e o puerpério é uma escola violenta sobre prioridades na vida de uma mulher, né? E eu costumo dizer que é como uma onda, né? Se você aprendeu antes como que faz para passar a onda, para furar a onda, você até pode ter um pouco de dificuldade, mas você chega do outro lado. Se você não se preparou antes, se você não escutou profissionais, não fez um trabalho de conversar com outras, né, outras mulheres, outras gestantes, se você não fez esse movimento, a onda vai te dar um caldo. Você vai sobreviver, mas o caldo é grande. O caldo é grande. Então a gente tem que trabalhar no sentido de prevenir esse caldo, né? Não tem como prevenir o puerpério, ele vai acontecer se você ganhar um bebê. Mas tem como você melhorar as questões no puerpério de maneira que você sofra um pouco menos, né? Um pouco de organização, assim. Eu vejo muito, assim, as mães, né, chegarem com um pouco de receio para fazer qualquer reclamação ou qualquer comentário, né, que está tendo dificuldade nessa fase pela questão de se sentir culpada, assim, sabe? A gente vê muito, assim, isso, assim, que tipo, ai meu Deus, será que eu vou falar que eu tô cansada, que eu tô estafada, parece que eu não vou ser uma boa mãe porque eu tenho que dar conta de tudo. E hoje a gente vive um tempo em que tudo que é mostrado pra gente, seja em Instagram, seja em mídias, é tudo perfeito. Só que o dia a dia não é assim, né? Então, assim, eu vejo muitas pessoas falando, pô, mas às vezes se comparando, né, com, mas a fulana é mãe, é a melhor profissional, se cuida como mulher, tem tudo isso, e eu não consigo. Daí vem, tipo, uma frustração junto com culpa, e a gente sabe que a realidade não é bem assim, né? O Pedro até conta assim que às vezes quando atende algumas gestantes que estão nessa fase do puerpério, né, que elas chegam assim com um ar tão cansado, né, de tanta estafa, que ele fala assim, confessa que às vezes tu tem vontade de pendurar esse bebê lá em cima só para tu conseguir respirar e dormir um pouquinho. E elas ficam assim, tipo, ele diz, eu vejo a cara de alívio, assim, quando eu falo isso. Claro que ninguém vai fazer isso, mas é uma expressão, né, que ele usa para dizer que, tipo, é normal tu se sentir assim, tu pode se sentir assim, né? E também tem toda a questão, eu acho que hormonal envolvida, né? Queria que tu falasse um pouquinho, assim, sobre isso com a gente. Ele fala que vai pendurar as crianças, né? Eu costumo dizer para as minhas puérperas assim, se desse para devolver pro útero, né? Tipo, que saudade da minha barriga, né? Pelo menos, assim, ó, incomodava, mas era menos, né? A gente achava que era muito, mas era menos. Se desse para devolver pro útero. E, assim, antes de eu falar um pouquinho sobre puerpério, eu queria dizer uma coisa que é uma mensagem que eu carrego já há muito tempo. E eu falo isso para todo mundo, para as minhas amigas, para quem convive comigo, né? Quando a gente nasce, a gente já é culpada. Pelo simples fato de sermos mulheres. Nós somos culpadas, né? Então, tudo na tua vida que tu fizer, tu vai carregar uma culpa. Se tu escolher uma profissão, tu vai ter uma certa culpa. E se tu não escolher, também vai ter uma culpa. Se tu desistir de alguma coisa, de um relacionamento que todo mundo achava muito bom, né? A família, os amigos achavam muito massa. Só tu que não achava massa. Mas se tu desistir desse relacionamento, tu tem uma culpa, tu vai ser julgada. Se uma mãe decide trabalhar, ela vai ser julgada. E se ela decide abandonar tudo para cuidar do filho, ela também vai ser julgada. Se ela leva o filho para a escola com 4, 5, 6 meses, ela vai ser julgada. E se ela não levar para a escola e quiser fazer homeschooling, ela vai ser julgada também. Então não adianta. Qualquer coisa que fizermos, somos culpadas e seremos julgadas. E o pior, seremos julgadas por nós mesmas, nós mulheres. Nós nos julgamos muito mais do que a gente imagina que o machismo, nós somos muito mais machistas. Infinitamente mais. Nós nos julgamos, nós nos criticamos, nós nos abortamos uma outra. Então, quando eu rebaixo outra mulher, eu rebaixo todas as mulheres que estão, né, as que vieram antes de mim e as que virão após a mim, né? Se eu não consigo erguer uma mulher, ajudar uma mulher a se erguer numa sociedade em que a gente sabe que é muito difícil, né, em que a gente não tem vários apoios,
vai ser difícil para minha filha, vai ser difícil para tua filha, vai ser difícil para os nossos netos e vai ser difícil para quem vier depois, né? Sim. E a respeito do puerpério, sim, ele é uma fase e passa, né? Ele tem uma duração que é compreendida entre 45 e 60 dias, mais ou menos, que seria o tempo dos órgãos voltarem para o seu lugar de antes da gravidez, mais ou menos, né? E das taxas de hormônio voltarem para os seus limites normais. Por quê? Porque para a gente manter uma gestação, alguns hormônios são alçados a uma quantidade imensa. Então, por isso que no início da gestação, a gente tem muito choro, muito desconforto, muita náusea, e tem tudo a ver com os hormônios. Então, no final da gestação, com a saída da placenta, esses hormônios tendem a ir caindo. Só que eles não caem assim, lentamente. Como eu não tenho mais bebê e placenta, eles despencam. Então, as 3 primeiras semanas, especialmente, somadas a essa queda brusca, violenta de hormônios, e a privação de sono, que é parte do puerpério, né? Porque um bebê não nasce sabendo dormir. Ele estava no útero, dormia, acordava, e não tinha problema nenhum. De repente, ele tem que dormir de noite e ficar acordado de dia, porque assim nós vivemos, né? E daí, a gente tem que acompanhar esse bebê. Então, ele vai acordar 1000 vezes para mamar e 1000 vezes você vai ter que acordar. E aí que eu falo da questão das prioridades. Tem que escolher. Eu vou dormir ou vou lavar louça? Né? Louça suja não mata ninguém. Não tem nenhum atestado de óbito escrito louça suja na pia. Mas privação de sono mata e causa outras doenças, né? Eu não digo privação de sono assim só do puerpério, porque ele é bem sazonal e daqui a pouco vai indo e melhora, né? Ali perto dos 3, 4 meses, daí vai melhorando para 1 ano, 2 anos, melhor. Mas, por exemplo, pessoas que sofrem de insônia, elas têm uma doença chamada insônia, e essa doença prejudica, né, a questão cardíaca, a questão cerebral, raciocínio. Então, sim, privação de sono também, né, pode desencadear depressão. Então, a gente precisa estar sempre muito atento nessa situação e fazer escolhas. Então, se eu tiver que dormir e a louça ficar suja, melhor que durma. Né? Se o teu bebê tá dormindo, dorme também. Descansa, não foi uma noite bacana, foi uma noite em que acordou muito, teve cólica, dorme no outro dia. Depois a gente recupera as tarefas que tem para fazer. As tarefas esperam pela gente, a gente que fica agoniada, porque vai vir a visita e conhecer o bebê e vai ver a pia cheia de louça. Mas se a visita está vindo visitar, ela tem que, primeiro que a pessoa tem que visitar a puérpera e não o bebê. Sim. Porque quem pariu, quem gerou, pariu e quem tá no olho do furacão é a mãe. O bebê nem conhece a visita, ele nem sabe que a visita existe. Né? Hoje ainda estava conversando. Hoje ainda estava falando sobre isso, sabe? Que o bebê é sempre o foco de atenção da visita. Eu estava conversando sobre isso com o Pedro. Eu falei, ele falou, depois que o bebê nasce, a mãe é esquecida totalmente. E o foco é todo pro bebê. Isso é ruim, né? Porque a mamãe tá ali, ela acabou de... Né? Ela tá precisando tanto de acolhimento quanto o bebê está, né? Sim, e a melhor visita é aquela que vem e te traz de presente um serviço doméstico. Ela vem na tua casa e lava a tua louça, estende a tua roupa. Né? E, graças a Deus eu tive muitas visitas assim, muitas, graças. Que quando a gente pensa assim, ó, meu Deus, eu tenho que estender a roupa, tá lá desde as 7 da manhã dentro da máquina. E são 3 da tarde, eu não consegui ir lá ainda. Daí aquela visita que fala assim, ó, eu vou estender a roupinha pra ti. Vai, muito presente, né? Meu Deus, melhor presente. Eu vou fazer, vou deixar uma janta pronta aqui pra vocês. Essa visita tem um valor inestimável, né? Muito grande mesmo. E a gente precisa se cercar desse tipo de visita, desse tipo de rede de apoio, que vai te apoiar sabendo que as tuas necessidades básicas precisam ser atendidas naquele momento, que nem sempre tu vai conseguir. Porque para uma mãe, às vezes é difícil tomar um banho sem o bebê chorar. Nossa, com certeza. E um banho, fazer um xixi, fazer um cocô, comer, é necessidade básica que uma mãe, às vezes, não consegue fazer. Então, que as pessoas tenham esse olhar, sabe, pela mãe, porque ela gerou e pariu o nosso futuro.
Uhum. Então, eu acho que ela merece, né, esse cuidado e esse respeito, e essa até, digo assim, essa devoção, porque só quem tem essa capacidade de gerar um outro ser humano, só por isso, ela já merece, sabe? Ó, Uhum. muitas, né, muitas devoções. E a respeito do puerpério, gostaria de citar uma coisa bem importante, tá? Essa queda de hormônios, ela normal, né? Ela causa uma coisa chamada blues ou baby blues, né? Uhum. Isso é a queda de hormônio. O que ele de sintomas, né? O que ele traz? Uma tristeza, assim, uma labilidade emocional, chora, mas está feliz, né? Uhum. Os relatos mais que eu recebo são assim: eu chorava muito, tinha muita vontade de chorar, mas eu estava feliz. Eu estava muito Uhum. feliz com meu bebê, tinha muita vontade de chorar. É uma sensação de ambiguidade, né, que a gente chama. E essa sensação de ambiguidade tem a ver com a queda de hormônios, né? E uma das coisas que me ajudou muito e que eu tenho recomendado assim para as gestantes é o uso de florais, porque a gente sabe que Uhum. nesse período a mulher não pode usar medicações, tem várias restrições, assim como na gestação, ela carrega pela amamentação essas restrições de medicações, né? E são Uhum. muitas. A gente fica com uma restrição grande de prescrições assim para puérpera e gestante, né? Sim. E eu usei, né? E costumo recomendar para gestantes. Na época que eu usei, a gente não tinha fórmula materna, né? Aham. Especificamente. Então a gente usava outras fórmulas, usava os SOS da vida, né? Sim. Que também funcionam bem, porque também tem né, as Uhum. suas funções. Mas eu vejo que agora, com uma linha que é específica, né? Que a gente consegue trabalhar com esse público diretamente, que são as gestantes, são as puérperas, são os bebês recém-nascidos, a gente consegue fechar melhor, sabe, esse Uhum. momento. E eu sempre oriento que os familiares precisam ficar de olho nessa mulher, Sim. porque as diferenças entre depressão pós-parto e blues, no início, são muito parecidas. É esse Uhum. choro, esse desconforto, né? Esse vai e vem emocional, essa gangorra emocional. Só que na depressão a gente percebe que tem sintomas que vão ficando mais acentuados Uhum. ao longo dos dias. Então, por exemplo, a falta de desejo de se relacionar com o bebê é uma coisa Uhum. muito assim, que fica muito evidente quando a gente vê, assim, principalmente no consultório, a mãe que não tem interesse em pegar o bebê, Uhum. em trocar o bebê, em vestir o bebê, né? E depois também a questão do sono, que sim, a gente tem privação de sono, mas na depressão pós-parto, ou elas têm uma privação intensa de sono, uma insônia violenta, ou elas Uhum. querem dormir o dia inteiro. Então, são opostos muito, Extremo. sabe, que chamam muito atenção. Geralmente é uma mulher que tem uma dificuldade alimentar grande, ela, como, né, todo depressivo, não tem uma boa relação com a comida naquele período, e às vezes ela era uma pessoa que tinha uma relação bacana, naquele período passa a não ter. Uhum. E às vezes ela faz algumas. Aí a gente trabalha com umas questões que são psiquiátricas mesmo, que é de automutilação, de violência consigo mesma, às vezes com o bebê, de deixar o Uhum. bebê chorando, ignorar. E aí alguém fala: Nossa, teu bebê tá chorando. Uhum. Né? Não demonstra sentimentos mesmo. E aí a família precisa estar muito atenta, porque a mulher não percebe. Né? A Isso eu ia te mulher não se perguntar. percebe. Eu ia te perguntar agora, como é que né, a mãe pode, a mulher pode, quando é que ela sabe que ela tem que procurar ajuda? Porque como tu falou, no começo tem a questão do blues, né? Quando que isso ultrapassa, que já não é mais por conta dessa questão hormonal e que a mulher já tem que acender uma luzinha para ficar atenta, ou a família, quem tá com ela, para ir procurar uma ajuda, procurar um auxílio? Como é que ela pode saber que não é só cansaço, eu tenho que procurar auxílio? Depois de quanto tempo isso, né, que tem que normalizar? Até, a gente diz que até uns 15, 20 dias de pós-parto, a mulher vai passar por esse blues, né? Uhum. Chegando perto do 30º dia, se ela não melhora, mesmo que os sintomas sejam leves, ou se a gente percebe o agravamento dos sintomas, a família precisa, às vezes, carregar essa mulher até o atendimento, porque na maior parte das vezes, Cris, 99% das vezes,
de todas as pacientes que eu atendi até hoje que desenvolveram depressão pós-parto, nenhuma percebeu. A gente tem uma paciente que eu trabalho com ela até hoje, embora ela não seja mais puérpera, ela é minha paciente, e ela desenvolveu a depressão na metade para o final da gravidez. Da metade para o final, ela começou a não aceitar mais a gravidez. Que a barriga era muito pesada, tudo era muito problema, e eu já comecei, como profissional que atendia, a ficar esperta naquela situação. Porque, geralmente, na metade para o final da gravidez, é quando as gestantes ficam mais tranquilas e felizes. Sim, porque o primeiro trimestre é muito sofrido, né? Tem muito enjoo, muita tontura, mal-estar, lá. Quando chega o segundo trimestre, é a melhor fase. Quem já teve grávida sabe. A barriga não é tão grande que é tão pesada, a barriga começa a aparecer, daí a gente não tem tanto desconforto, não tem dor nas costas, não tem enjoo, né? No terceiro trimestre, daí a gente já tem outras coisas que já são mais pesadinhas, assim, né? E ela não melhorava daquilo ali. E quando ela ganhou o bebê, a enfermeira que atendeu ela na sala de parto me ligou, muito preocupada, porque a bebê nasceu e ela não quis pegar a bebê no colo. Quem pegou foi o pai. Geralmente, né, se o bebê nasce bem, a gente já entrega para a mãe. E foi o pai que pegou e ela não quis encostar no bebê. E daí, na primeira consulta dela de puerpério, que eu costumo fazer 3 consultas de puerpério, uma com 5 dias, quando a mulher vem fazer o teste do pezinho, uma com 15 dias e uma com 45 dias para fechar bem esse puerpério. Eu percebi que ela não tinha nenhum contato com o bebê, nem visual. Por exemplo, tá lá fazendo o teste do pezinho. Geralmente as mães ou ficam muito desesperadas e ficam do lado de fora chorando, porque escutam o bebê chorar, ou ficam tentando olhar, tentando né, ver o que está acontecendo com o bebê. E ela não tinha nenhum sentimento. Do mesmo jeito que ela sentou, passou. Ali ela está. E com 45 dias eu também percebi novamente que ela não tinha nenhum contato nem visual e nem físico com o bebê, só o pai. Só o pai que trocava, o pai que vestia. Ela não fazia nenhuma pergunta a respeito do bebê, que geralmente tem uma dúvida assim, né? O que eu posso dar pra cólica? Tem uma manchinha aqui. Ela não sabia nada, tudo ele sabia. Ele sabia onde era a manchinha, se tinha nascido um sinal, se o umbigo tinha caído, tudo era ele. Ela não sabia nada, não se envolvia com nada. Daí eu chamei ele no consultório e perguntei como está a relação dela com o bebê em casa. Ele falou, não, ela não faz nada. Ela, mal e mal, ela quer dar de mamar, eu que insisto, ela não quer dar banho, ela não quer nada, não troca, não nada, tudo eu. Daí eu fechei o que eu sabia já, que a coisa não estava indo bem. Mas ela não percebia isso. Para ela, isso era normal, era assim. Então a gente precisa, sim, tanto os profissionais que atendem gestantes, quanto as famílias, prestarem atenção nessa gestante dentro, né, do período gestacional, e especialmente no pós-parto. Sim. É bem delicado, né? Uma questão bem delicada, que nem como tu falasse, a mãe, a maioria das vezes, não percebe, né? E hoje em dia a gente vê muito assim, eu vejo que antigamente, né, quando se tinha filho, se tinha sempre uma rede de apoio maior, eu acho, do que hoje, sabe? Porque tinha mãe para ajudar, e hoje a gente vê como hoje tá muita gente, às vezes, pelo menos aqui em Floripa, a gente nota isso, que tem muita gente de fora. Então, assim, a gente vê que essa rede de apoio, principalmente que normalmente é da família, né? Ela não existe, ou existe por pouquíssimo tempo, tipo 5 dias, uma semana, ou às vezes ela não existe. Então, assim, eu acho que como a mãe não percebe, né? Eu acho que é importante hoje o papel de quem está mais próximo para estar ajudando essa questão, né? Mas o que a gente vê muito também é a questão, assim, ó, de reclamações da mãe, né? Assim, mesmo que com culpa, como a gente falou antes, da questão, assim, de, meu Deus, e agora? Esses tempos atrás, uma amiga minha que tem bebê, ela falou assim, Cris, a mãe dela ficou por um tempo com ela, e depois, quando a mãe foi embora, ela ficou sozinha com a bebê, ela não tem uma rede de apoio de família, só ela e a bebê. E aí, claro, tem os amigos, tudo, né? E ela falou que se viu sozinha com a bebê, ela disse que entrou em pânico, assim. Ela falou, meu Deus do céu. E agora, ela disse, como é que eu vou fazer? Porque
eu sou só mãe agora? Como é que ela estava bem perdida assim, o papel entre mulher, mãe? Ela falou: agora eu não vou, se eu precisar de alguém para, se acontecer alguma coisa comigo, eu não tenho quem me dê um apoio. Então ela começou a ficar preocupada e começou a ficar ansiosa. Ela disse, ela foi obrigada a tomar floral, usar óleo essencial, porque ela disse assim: meu Deus do céu, e essa é a minha rede de apoio, onde é que tá? Como é que eu vou fazer? Então, ela disse que o que mais incomodou, não incomodou, mas assim, que veio para ela, assim, que deu esse mal-estar, foi a questão dos papéis de mulher e de mãe, assim, esse questionamento, onde é que eu me encaixo, sabe? Porque eu acho que isso também é um desafio nessa fase, que a gente está voltado totalmente para o bebê, totalmente no papel de mãe. Mas a gente não pode esquecer que a gente é mulher também, né? E tem todas as outras questões envolvidas, né? E a gente tem que pensar que na vida a gente precisa abrir concessões, né? Então, por exemplo, quando a gente ia estudar para o vestibular, a gente tinha que abrir mão de, né, se tu queria fazer um vestibular e ter algum sucesso naquele momento, infelizmente tinha que abrir mão, né, da vida social, de algumas coisas para poder, e quanta gente a gente vê ainda fazendo isso, né, principalmente quem está buscando cursos que tem uma concorrência maior, assim, particularmente eu não, assim, esse método não me contempla, né, porque eu acho que as coisas estão, assim, um pouco aceleradas para a idade que elas acontecem, mas enfim, as pessoas precisam abrir concessões na vida. Então, quando eu me torno mãe, eu preciso abrir concessões de algumas coisas, né? Mas não é só eu. Porque os filhos não são feitos sozinhos, né? A gente, a não ser que faça uma produção independente, usando o método laboratorial, do contrário, os filhos são feitos a dois, né? E acho que essa é uma questão muito difícil, que é responsabilizar o outro sobre a criação de um bebê. Então, no momento em que a gente é mãe, a gente vai se desconectar um pouco da nossa feminilidade para se tornar mãe, porque isso é necessário para a manutenção da espécie. Porque eu preciso amamentar, porque os meus órgãos precisam voltar para o lugar, porque quando eu estou amamentando eu produzo um cheiro diferente, esse cheiro é compatível com a amamentação com um filho, e não com, por exemplo, com um adulto. Por isso que a gente fala tanto que uma mulher amamentando não pode ser vista como uma coisa sexual, né? Porque tudo leva para a amamentação, para a manutenção, garantia da alimentação de um bebê. A nutrição, e né? Todo mundo nasceu de uma mãe, né? Todo mundo veio de uma mulher, todo mundo veio de uma mãe. Então a gente deveria ter um respeito maior por esse momento, né? Especialmente quem tem essa pira em olhar uma mulher amamentando, assim. E a gente também tem que pensar que nesse momento a gente vai realmente se desconectar um pouco, faz parte. Os hormônios servem para isso, porque eles são hormônios que têm tudo a ver com amor, com a maternidade, e nenhuma coisa a ver com os nossos instintos femininos, né? E, então a gente também vai ter que passar por isso. De uma maneira, aí a gente escolhe a maneira que a gente quer passar. Se a gente quer sofrer, ou se a gente quer esperar um dia, depois o outro dia, depois do amanhã, porque vai chegar o momento que eu tenho que voltar a trabalhar, ou não, vou decidir, né, o que eu vou fazer. Vai chegar esse dia. A gente vive com muita ansiedade. Ansiedade é o mal do século, do milênio, de tudo, né? As pessoas sofrem de ansiedade. Elas ficam ansiosas para se formar. Daí elas ficam ansiosas para casar. Daí tá lá saindo da porta da igreja do casamento, já vai quase ver seu filho. Quando vai vir? E daí o filho veio, e o filho já tem que ter 4 anos. E daí o filho com 4 anos já tem que ter 15. E daí quando chega na adolescência, tu se arrepende, daí tu já quer que ele tenha 20. Então, assim, a ansiedade é o excesso de futuro. Verdade. Muitas colegas, muitas amigas e mães, né, que eu tenho contato, que são mães de amiguinhos dos meus filhos, e eu tenho 4, então eu tenho experiência para falar, estavam assim muito nervosas com essa questão de que, meu Deus, não tem escola, eles vão perder o ano, e ano que vem eles vão para o primeiro ano do ensino fundamental, eles não vão aprender a ler. Eu falei, gente, relaxa, eles vão aprender a ler. Sabe por quê? Eles já sabem até mexer no celular, queridas. Quando a gente nasceu, e eu não tô tão velha assim, eu sou dos anos 80, a gente não sabia nem o que era computador.
né? Com certeza. Agora a gente tem celular, a gente teve que aprender, tem gente batendo cabeça ainda para descobrir como é que funciona o celular e alguns aplicativos. Eles já fazem com o dedinho assim, ó, na tela. Então eles vão aprender a ler. E se eles não aprenderem a ler com 6 anos, gente, o que é uma criança de 6 anos? Uma criança de 6 anos nem sabe muito bem onde é que ela está no mundo. Se ela não souber ler com 6 anos, qual o problema, gente? Para que adiantar as coisas? Né? A gente vai ter tempo, eu tenho tempo, todo mundo tem tempo. E aí sempre me perguntam, Fábio, como tu dá conta? Eu não dou conta. Simplesmente assim. Hoje eu dei conta, amanhã não dou, depois de amanhã dou mais um pouco de conta, depois não dou. Mas não sofro dessa ansiedade, dessa angústia de que tem que estar tudo pronto, de que tem tudo organizado. De tudo... Não tem que. Relaxem, né? Botem os pés no freio. Esse vírus não veio aqui à toa. Sim. Né? Ele é um aviso. Freiem. Freiem, porque vocês estavam igual um caminhão sem breque descendo uma ladeira. O mundo ia se acabar. Né? Os oceanos não ficaram mais limpos. Os rios não ficaram mais limpos. Porque as pessoas estavam em casa, não estavam sujando. Então, tem porquês no meio das coisas. E mães sofrem de uma ansiedade violenta porque são muito cobradas. Né? E eu fiz um post um tempo atrás que estava escrito assim, olhe para a mãe. Quando você vê uma criança bem arrumadinha, cheirosinha, limpinha, bem alimentada, saudável, olhe para a mãe. Essa mãe com certeza está desgastada, cansada, muitas vezes sem tomar um banho, sem passar um batom, um creme, com o pé tudo rachado, sem fazer a unha, sem cortar o cabelo, sem dormir, sem comer, às vezes com várias deficiências nutricionais, né? Porque às vezes tem mais de um filho, amamenta um, o outro ainda é pequeno. Então, olhem para a mãe, olhem para essa mulher. Né? Se temos crianças bem cuidadas, temos mães muito desgastadas, muito cansadas. Porque hoje, para dar conta de tudo, né? Porque antes, assim, eu não tô querendo comparar tempos e nem dizer que um é melhor que o outro, nem isso. Mas, assim, antes a mulher, ela tinha que meio que a função dela era ser mãe, né? E cuidar da casa, claro, a gente está fazendo comparações, mas assim, não quero dizer que lá era melhor, agora não é. Só que hoje a gente tem muito mais funções do que só cuidar da sua casa e ser mãe, né? A gente tem a função do lado profissional, a gente tem a função do nosso de ter qualidade de vida, né? Porque antigamente não se falava nisso. Então, assim, são muitas as questões. Tem a função de que hoje é uma competição, que nem falou, a gente tem que ser o melhor em tudo, o filho tem que ser o mais inteligente. Meu Deus, o meu filho já sabe, já tem 3 anos e já sabe 3 línguas. Como se uma fosse bater, assim, fosse uma competição já desde quando a pessoa nasce, não sei, né? Então hoje eu acho que está muito mais difícil por conta da cobrança, né? Fábio, aproveitando que a gente está falando sobre puerpério, e um questionamento que sempre vem é a questão da amamentação, né? Que é uma coisa que eu acho que é uma questão que é bem desafiadora, né? Principalmente para quem é mãe de primeira viagem, né? Porque é tudo muito novo, nunca passou por essa situação. E a gente sabe, eu pelo menos quando a Mari nasceu, eu tive bastante problema, eu tive que, não é bastante problema, mas eu tive que ir até buscar uma enfermeira para me ajudar, para me ensinar, porque eu tive mastite, enfim, porque não sabia lidar com a situação, daí a gente já fica nervosa, porque tu já tá naquela situação que tu já não tá muito estável. Então, assim, e hoje a gente vê muitas mães, assim, não querendo amamentar, tem de tudo, assim, mas a gente vê mães que não querem amamentar por não ter essa função, mães que não conseguem amamentar por outras questões, né? E as mães que se dedicam para isso, enfim. Queria que tu falasse um pouco sobre essa fase, né, que é da amamentação, assim, que eu acho que é uma das questões, assim, que deve vir bastante para ti no puerpério, né? Vem bastante, sim. Amamentação, assim como gestar e parir no Brasil, necessita de muito estudo, né? A mulher precisa se instrumentalizar para esse momento. Primeiro porque existem muitos mitos envolvidos com a amamentação, né? E não são poucos, são muitos de verdade. E, assim, eu, enfermeira, que trabalho com isso, muitas vezes
fui pega no meio de uma pegadinha dessa, e me questionei, né? E não se iludam, isso não acontece só com pessoas normais. Eu também tive mastite na minha primeira filha e na minha última filha, por motivos diferentes, né? A primeira por total inexperiência e a última por um evento que a gente passou, ela ficou internada e eu acabei, tava nervosa, não me liguei que tinha que ordenhar, enfim, né? Tive. E aí as pessoas também, acontece uma coisa engraçada comigo, e quem é da área da saúde deve perceber isso. Quando a gente precisa de atendimento, as pessoas subentendem que a gente já saiba aquilo e não precisa ser explicado. Porque logo, se ela é enfermeira, ela tem que saber. Só que naquele momento eu não sou enfermeira, eu sou a paciente, eu sou a mãe, né? Então, tem essa questão que as pessoas não se ligam, né? E a amamentação é um evento que demanda muito trabalho. Por quê? Porque nós não sabemos amamentar e nem as crianças sabem mamar. As crianças aprendem a mamar, né? A engolir, a deglutir, isso é uma ginástica que a pessoa aprende com a boquinha. E a gente tem que aprender a ensinar uma criança a amamentar, sem ter nunca amamentado. Então, a gente, nos grupos de gestantes, eu sempre falo, gente, faça um grupo de gestante, né? Os postos de saúde de Florianópolis, de Blumenau, de Gaspar, de Itajaí, todos fazem grupo de gestante. Faça um grupo de gestante. No grupo de gestante vai ser falado sobre a amamentação, vai ser mostrado como que é a pega, como que tem que ser a boquinha do bebê. Aproveitem quando ganha o bebê lá no hospital, né? Ou se ganhou em casa, mas que tem uma equipe. Aproveite o profissional que está ali, que manja de amamentação, e fica com ele mesmo, tira suas dúvidas mesmo. O que acontece lá no hospital, e eu trabalhei anos lá, é assim, a gente chega de manhã e vai orientar a mãe e a gente vai assistir ela amamentando para ver se está tudo ok, né? E daí eu sempre questiono, tu tens alguma dúvida? Tu queres perguntar alguma coisa? Não, tá tudo bem. Aí elas vão para casa cheias de dúvidas, não perguntaram, não sei por quê, estavam com vergonha, tinham medo de perguntar, enfim. E aí, ou voltam no hospital com uma mastite, com fissuras, ou elas caem lá na unidade de saúde, né? E aí ficam batendo cabeça. Então, se organize, sabe? Aproveite os profissionais que estão ali a teu dispor. Porque amamentar é um trabalho, a gente precisa se organizar para esse trabalho. E a gente precisa ter em mente, quando está grávida, que eu preciso de um lugar para amamentar, que esse lugar precisa ser confortável para mim, né? Porque ali eu vou passar bastante tempo amamentando. Precisa ser um lugar que seja próximo da onde eu vou dormir, não pode ser muito longe, porque cada vez que eu levantar, eu tenho que, né, andar as 7 senhoras, depois voltar, eu vou ter o meu sono mais prejudicado do que o normal. Preciso ter, sim, uma rede de apoio. Então, eu não posso reclamar, né? Porque o meu marido sempre foi meu apoio, sempre foi meu arrimo em todo esse processo. Eu amamentei os 4, mas ele sempre trazia o bebê para mim. Eu amamentava, botava para rotar, ele levava o bebê para mim, ou trocava o bebê naquele momento da madrugada. Porque eu escuto muito as pacientes dizerem assim, mas meu marido trabalha. Sim. E no dia seguinte tu não trabalha? Quem vai atender teu filho? Né? Vai dormir? Como se ficar em casa com o bebê não fosse trabalho, né? Não. Você vai dormir no dia seguinte? Não. Seu marido vai trabalhar? Sim. Você vai fazer o quê no dia seguinte? Eu vou cuidar da casa, do filho. Então, todo mundo tem que trabalhar. Porque todo mundo fez o filho. Todo mundo acorda, todo mundo trabalha, todo mundo organiza, depois todo mundo dorme, depois todo mundo vai trabalhar no dia seguinte. E tem que ser assim, todo mundo. Porque senão não dá certo. Porque imagina, se uma mulher faz uma estafa, e eu já vi isso acontecer, e ela precisa ser internada, e o pai tem que ficar com um filho que ele nunca cuidou. Né? Pensa essa criança como que fica no meio dessa vibe muito louca de uma mãe afastada por algum motivo, de um pai que não sabe cuidar e não tem nenhum tipo de conexão, porque nunca se envolveu com aquilo ali. Né? Que filhos a gente está criando, que pessoas nós estamos criando. Né? E eu não estou dizendo que os casais precisam ser colados e juntos, podem até ser pais separados, desde que a participação seja uma coisa
que flua muito bem, porque a gente tem que pensar que tem uma prioridade, a prioridade é esse bebê. E para amamentar, a gente precisa de ajuda, a gente precisa de suporte, porque a gente precisa que alguém traga uma água, a gente precisa se alimentar, a gente precisa ter uma organização para a manutenção dessa amamentação. Por isso que muitas mulheres amamentam 2, 3 meses e acabam desistindo, porque realmente é muito cansativo e manter essa rotina sozinha é humanamente impossível. Ainda mais que a gente volta a trabalhar logo depois, a licença maternidade no Brasil é um absurdo, né? Tipo, muito. Esse tempo tão reduzido para poder ficar em casa, onde é um período que é tão importante para que o bebê tenha a mãe presente e a gente também que está se adaptando a tudo aquilo, né? E então, assim, eu vejo muito isso acontecer, as mães pararem de amamentar quando voltam ao trabalho, né? Tem até um comentário, eu vou só ler os comentários aqui que tem para depois não passar e eu esquecer. A Vanessa comentou aqui que ela teve mastite e fissura durante a amamentação da primeira filha, que foi muito doloroso, mas já com o segundo filho ela se preparou muito bem e foi muito bem orientada na maternidade, né? O suporte foi fundamental. Então a diferença, né, de tu ter um suporte e de tu não ter um suporte, né? Então, assim, com certeza. E então, essa questão, né, de voltar ao trabalho, a gente, então, como eu estava falando antes, eu acho que é um momento assim que eu não sei se tu que está na prática, né, com essas mães, se é a maioria que para de amamentar, ou muitas conseguem seguir amamentando e trabalhando, né? E muitas, porque quando tu volta a trabalhar, tem um trabalho dobrado, né? Que além de amamentar, tu tem que ordenhar para ou para, né, sei lá, congelar o leite, para que a criança tenha aquele suporte naquele momento em que ela não tem uma alimentação ainda, não está comendo comida sólida, né? Então, tipo assim, é difícil, né? Então, assim... A gente tem intérpretes que voltam ao trabalho antes dos 4 meses, né? Se, por exemplo, o final da gestação foi um pouco complicado, se acabou que ela, né, teve que se afastar um pouquinho antes, ela vai ter que voltar antes a trabalhar, antes dos 4 meses. E eu só gostaria de dizer que existe uma coisa chamada esterogestação. E que o bebê não sabe que ele é um ser humano separado da mãe antes dos 3 meses. E que lá com 3 meses ele começa a perceber que ele é um ser e a mãe é outro. Então, realmente, essa nossa licença maternidade, para não dizer outra coisa, é vergonhosa. É desrespeitosa com uma mulher que recém pariu, que está se recuperando, né, fisicamente, emocionalmente, que tem uma criança como responsabilidade e que precisa nutrir e amamentar essa criança, né? E que a gente sabe que numa linha do tempo, lá no futuro, crianças que foram amamentadas têm sim vantagens em relação a crianças que não foram. Ai, não, mas o meu filho tomou uma mamadeira e é muito inteligente, maravilhoso. Sim, mas se comparado a uma criança da mesma idade, que mamou, sempre ele vai ter um déficit. Ou vai ser na imunidade, ou na inteligência, ou na cognição. Sempre vai ter um pequeno... Não é um atraso, não chega nem a ser isso. Porque não dá nem para comparar, né? Porque crianças são incríveis. Mas a gente sabe que o leite materno, a composição do leite materno é incrivelmente tão fantástico que não tem nenhuma fórmula que consiga reproduzir. Tu sabe, né, Cris, como farmacêutica, que vocês podem reproduzir várias fórmulas de várias coisas. Mas de leite materno, ninguém conseguiu fazer isso ainda. É por isso que existem bancos de leite que as mulheres doam leite. Porque senão a indústria já teria feito, né? Fabricado leite materno artificial. Mas por quê? Porque não, é impossível, porque ele é uma fonte viva. Né? Ele tem imunoglobulinas, ele tem células vivas. Como tu vai criar uma coisa que fica vivo dentro de uma garrafa? Não tem. Né? E acho que não é só essa questão, né? É a questão do contato também, eu acho que tu tens com o teu bebê quando tu tá amamentando, exatamente, né? Isso daí, eu acho que fora amamentar é importante para várias funções, né? Até para a formação dos ossos da face, da fala, né? Da deglutição, da relação com o alimento no futuro, da imunidade, de milhares de coisas. Não tem nenhum estudo que mostre algum malefício de amamentar, mas tem milhares de estudos que mostram
os benefícios de amamentar, né? De uma criança receber leite materno. E na volta ao trabalho, eu costumo dizer para as mulheres que elas têm que planejar isso desde o dia que elas vêm da maternidade. Porque quando elas vêm da maternidade, elas já sabem que dia elas têm que voltar, né? Batendo a data do parto, elas já sabem que dia elas têm que voltar. E elas já têm que fazer essa organização. Então, eu costumo fazer o seguinte, nas consultas, né? Depois do parto, eu já começo a questionar. Como que está a produção de leite, se tem bastante leite, se ela tem interesse em doar leite, né? Se tem uma produção grande, ou se ela sabe como armazenar, se ela não sabe. Quando a gente faz grupo de gestante, eu sempre trago o pessoal do banco de leite no grupo de gestante para eles já irem falando, né? Mostrando como que congela, como que, né, descongela para dar. Eu gosto de trazer o pessoal do banco de leite porque eles têm uma propriedade melhor para falar, embora eu saiba, mas eu acho que é importante. E também oriento quando elas vão voltar ao trabalho, elas fazerem uma visita ao banco de leite. E banco de leite tem em quase todas as cidades que eu conheço, tá? Para se instrumentalizar, para fazer o uso do... Às vezes eles fornecem o vidro, né? E mesmo que a sua produção não seja, olha que fantástica, mas se o teu filho continuar mantendo esse contato com o leite materno, para ele sempre vai ser muito positivo, né? E para a mulher também, embora a gente saiba que seja trabalhoso, que ela vai precisar ordenhar em algum momento do dia, porque o peito vai encher e tudo, mas a gente tem que pensar, né? Ônus e bônus. Para ganhar de um lado, a gente tem que perder um pouquinho do outro, não tem outro jeito. E assim, eu penso que muitas empresas são parceiras nesse sentido, assim, de liberar a mulher para ali fazer a ordenha, né, num ambiente separado. Algumas não são, mas daí a gente também tem que lutar por isso, né? Por ter condições de trabalho que favoreçam mulheres. Se eu sou empregador e contrato mulheres, eu tenho que saber que em algum momento elas podem ser gestantes, puérperas, né? E que eu tenho que lidar com isso, né? As empresas têm que aprender a lidar com isso também. Com certeza. E existe uma idade mínima e uma idade, tipo, máxima? Porque a gente vê muita gente assim, até quando que eu devo amamentar? E até quando que eu posso amamentar? Né? Então, assim, existe isso já? Alguma pesquisa feita em cima disso que indique, assim, esse tempo? A Organização Mundial de Saúde preconiza que mulheres amamentem até pelo menos os 2 anos de idade. Exclusivamente até os 6 meses, né? Exclusivamente quer dizer só o leite. Não precisa dar água, chá, fórmula, comida, nada. Até o 6º mês, né? E do 6º mês em diante, fazer a introdução alimentar aos poucos, porque também isso é uma coisa que as pessoas têm muita dúvida. Elas acham que a criança fez 6 meses e ela tem que sentar na cadeira e começar a comer igual todo mundo. Só que as coisas não são assim, a gente tem que ir apresentando as coisas para a criança, né? Lentamente, aos poucos. Essa introdução leva até os quase 3 anos de idade. Então demora para a criança reconhecer esse universo, né? E enquanto isso, o leite materno segue sendo uma fonte principal de alimento para esse bebê. Mas nada impede de que a mulher amamente por mais tempo. Aí tem um negócio que fala, que esse leite vai fazer mal para a criança, né? Depois de 2 anos, já escutei algumas coisas, que o leite vai fazer mal para a criança, que a criança vai ficar mimada, que a criança vai ficar fraquinha, vai ficar sem vitaminas, porque toma esse leite que não tem mais vitamina e deixa de comer. E a gente sabe que os últimos estudos comprovam que nada disso é verdade, né? Até porque ser gordo não é ser saudável, né? Então a gente não precisa ter crianças gordinhas, a gente precisa ter crianças saudáveis. Podem ser magras, mas tem que ser saudáveis, tem que estar com a sua altura, o seu peso adequados, com uma alimentação bem planejada, adequada. E se ela mamar no peito, não tem problema nenhum, né? O problema é se a gente substitui as coisas, que daí realmente a gente não pode fazer isso. A gente tem que organizar as coisas para que a criança tenha a oferta de tudo. Mas não tem uma data limite, assim. Eu conheço pessoas, né? E eu acho que tu também conhece, que mamaram até os 5 anos. E estão vivas e bem vivas no nosso meio. Então, a gente sabe que mal não deve ter feito, porque a pessoa tá vivinha até hoje. Verdade.
Com certeza. Fabi, eu quero te agradecer, né, de novo por tu estar participando da live. Tem mais uma pergunta aqui que fizeram no início, que não tem muito a ver com o tema do puerpério, mas tem a ver com o nosso mundo, né, o mundo das mulheres, que perguntando sobre a menopausa, né, se tem algum floral indicado na menopausa. Tem sim, existe um floral, claro que pode ser feita uma prescrição individualizada para a pessoa, né, para atender as necessidades dela, mas existe uma fórmula floral que se chama Harmonia Feminina, que ela, antes de ter a linha Gotas Materna, era a linha que a gente utilizava desde para TPM até menopausa, até as questões da gestação. Hoje já tem as fórmulas específicas, né, para essa fase, mas para menopausa a gente normalmente indica o Harmonia Feminina. Agora a gente está quase no nosso tempo aqui, acho que tem mais 10 minutinhos. Eu não sei se tens alguma coisa para falar que não foi falado, alguma mensagem que tu queiras deixar para quem está assistindo a gente e para a gente poder finalizar a live daqui a 10 minutos. Só agradecer, né, a presença de todos, quem teve, quem passou, e quem foi, quem está aí ainda escutando a gente. Eu trabalho para mulheres, né, porque sou uma delas e entendo que a gente precisa, sim, conversar sobre isso. Que as mulheres precisam conversar com as gestantes sobre puerpério sem fazer terrorismo com isso. Esse negócio de dizer, dorme agora, porque não adianta, porque a gente não pode acumular sono, né? O que a gente pode fazer não tem problema, eu vou estar lá do teu lado quando tu precisares. Quando tu estiveres sem dormir, eu vou te ajudar, eu vou te estender a mão, eu vou ficar com teu bebê uma vez por dia, por semana, para te fazer alguma coisa, sei lá, qualquer coisa, né? Eu vou levar uma comida congelada para ti, enfim, vou lavar uma louça, sei lá, qualquer coisa. Porque a gente não enxerga esse apoio como essencial, mas ele né? Sim. E famílias, né? O pré-natal não é só da gestante, o pré-natal é da família inteira, né? Porque a família inteira vai receber um novo membro, então o pai precisa estar envolvido, os irmãos precisam estar envolvidos. E antes tu até tinha dito uma coisa que antigamente as mulheres, né, viviam em função da casa e dos filhos, mas elas tinham uma rede de apoio infinitamente melhor, né? Elas tinham as vizinhas que apoiavam, os irmãos que apoiavam, as famílias que moravam sempre ou muito perto, ou, né, de uma maneira mais... E hoje a gente está se isolando e cada vez mais das suas famílias, e as pessoas têm vergonha de pedir ajuda e de contar umas com as outras, né? A gente não tem que ter vergonha de pedir ajuda, a gente tem que ter orgulho de ser mãe, orgulho de ter gerado uma vida, de ter colocado uma vida no mundo, de ter esse benefício em detrimento de outros, né, seres. E a gente tem que pedir ajuda e tem que ser mais humilde, menos... assim, perfeccionista com as coisas, porque não existe perfeição se a gente quer ajuda. Talvez não seja do teu jeito, mas o importante é que tá feito, né? Sim. E que tu vai poder descansar e cuidar do teu filho e se dedicar a ele. E vamos lutar para que a gente tenha nossos direitos garantidos e que a gente tenha nosso espaço respeitado. Com Isso certeza. que eu queria deixar de mensagem. Com certeza. E outra coisa, apostem nos florais, gente. Eu sou obrigada a dizer isso porque, né, tenho prescrito e tenho conversado, assim, com muitas mães, e eu acho que é um momento que a gente precisa realmente de um suportezinho a mais, sabe? Mesmo que tá tudo bem, esse suporte eu acho que é muito importante, faz muita diferença. E se eu fosse vocês, eu procurava a Cris, pelo menos, ou o pessoal do Gotas, e ia me informar se você está gestante, se você é puérpera, ou se você conhece uma gestante, uma puérpera, tá aí um bom presente para você dar de Natal. Com certeza. Falasse uma coisa bem importante agora, que a gente não precisa estar ruim ou estar se sentindo mal para tomar o floral, né? A gente pode usar o floral para não ficar mal, né? Então, como uma forma até de se manter equilibrada, né? E aproveitando, já que tu falasse dos florais, que a gente estava falando antes da rede de apoio, né? Dentro dessa linha do Gotas Materna, a gente não pensou só na gestante, a gente pensou nessa família que vai acolher esse bebê, né, e vai acolher essa gestante
após o nascimento, né? Então, tem uma fórmula que se chama Acolhendo com Afeto, que é justamente para os familiares, né? Para quem está ali de rede de apoio, está utilizando para conseguir também entrar nessa, assim, ajudar, cooperar. Não que a pessoa vá tomar o floral, agora vai começar a ajudar, mas ela vai conseguir interagir mais com esse período, né? Que normalmente fica só por conta a mulher tem que lidar sozinha com todas essas questões. Então, tanto para os filhos, para quem já tem outros filhos, né? Para quem já tem mais pessoas da família que convivem junto. Então, é um floral bem legal para ser tomado, principalmente para quem, quando já tem outros filhos, para a questão porque a gente sabe que além do puerpério, de todos os desafios, quem tem filho tem a questão também de ter que dar atenção para os outros filhos. Acho que, né, sabe bem disso, né? Então, assim, é um outro assunto que também daria uma outra live, né? Essa questão para quem já tem filho, como é que vai dar o suporte, né, para os filhos os filhos das gestações anteriores. Então, assim, é uma fórmula bem legal para ser utilizada pela família. Quero, então, agradecer também quem esteve presente, né? Agradecer a Vanessa, que fez bastante comentários, agradecer todo mundo que ficou na live, né? Quem vai assistir depois também, porque vai ficar gravado, né? Para quem entrou agora no final e quer ver a live desde o início, vai estar no IGTV do Gotas do Infinito, então pode estar acessando lá e assistindo a live desde o início para ver todos os assuntos que foram comentados. Desejar uma boa noite para todo mundo e um bom final de semana, né? Que amanhã já é sexta-feira, então que todos fiquem na paz e quem precisar, a gente está à disposição no Gotas, através do WhatsApp, do Instagram, a gente está sempre à disposição para auxiliar no que for preciso. Valeu, gente. Beijo. Uma boa noite. Beijo, Fábio. Tchau, tchau.